Deixa eu dar uma questão para vocês pensarem, para vocês acordarem já agora cedo. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Se o juiz indefere a inicial, abram lá no artigo 267 do CPC, que é esse aqui, ó. É o artigo que traz as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Extinção do processo sem resolução do mérito. Extingue-se o processo sem resolução do mérito. Né? Aí tem várias hipóteses. A primeira diz o quê? Quando o juiz indeferir a inicial. Estão vendo aqui? 2671. Quando ele indeferir a inicial, tá? 2671. Agora olha só. O juiz verificou uma ilegitimidade no processo. Se ele verifica a ilegitimidade não é condição da ação? Aqui tem condições da ação, não é? Ele teria que fazer o quê? 295.2, indefira inicial, é isso? Com base em 295.2, se ele pega uma ilegitimidade, num caso concreto, e aí ele extingue com base em 2671, é isso? O que vocês acham? Olha aí o 2676, o que diz? Quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a legitimidade das partes e interesse de agir, interesse processual. E aí? O juiz vai indeferir com base em 295.2 e extinguir com base em 2671 ou vai indeferir no 295.2 e extinguir no 2676? Ixi Maria. O que vocês acham? Acorda aí. Repetir a pergunta? O juiz detectou uma ilegitimidade ou a falta de interesse, tá? Que também é a condição da ação. O 2671 diz que se o juiz indefere a inicial, ele extingue o processo com base em 2671. Mas eu tenho uma ilegitimidade no caso concreto. O juiz indefere assim e extingue assim, ou ele indefere assim e extingue com base em 2676, que diz lá, quando faltar condições da ação. Esse 2676 é quando já está no meio do processo, e como está tratando da fixação, talvez tinha sido com base em 2676. Por quê? Aprofunda sua resposta que eu vou te dar um ponto na prova. Pega os artigos, me diz de onde você pode sustentar isso com esses artigos aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Onde é que está a diferença entre eles? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Em processo civil, às vezes um detalhezinho que você acha que não tem valor nenhum, ele é que determina o que aplica ou não no caso concreto. Seria porque quando você protocoliza, só tem a parte autora, não é? Então, essa é a primeira inicial de 295, o segundo seria a legitimidade da parte autora? Não, porque você indica o réu. Você indica o réu e o juiz pode constatar uma legitimidade passiva ali com os documentos. Lê lá os artigos. Lê lá o 295.2 e vê qual é a diferença. Tá viajando? O 295.2 vale tanto o 2671 é quando é o extinguir porque o autor Não, foi o que ela falou agora. Você que falou que está viajando. Por que você está viajando? E por que você está viajando? Eu vou te dar meio ponto e meio ponto para ele. Vocês vão dividir. Não está viajando. Você não está viajando. A diferença está no 295.2. Lê aí. 295.2.
Qual é a diferença? É o manifestamente. Quando ela foi evidente, tá ali, ó, o juiz pegou a inicial, e aí é qualquer das partes, autor ou réu. Não, peraí, o que esse réu tem a ver com essa história? Ele junta um contrato que A e B celebra e processa C, indefira inicial. A parte é manifestamente ilegítima, tá? Agora, como ele colocou, esse daqui do 267, ele está falando de uma extinção, mas de uma ilegitimidade que não é manifesta, que ainda não foi verificada lá atrás. Então, é no momento posterior, o processo já em curso, o juiz detecta a ilegitimidade, porque às vezes, gente, uma ilegitimidade, apesar de ser condição da ação, ela só pode ser verificada na audiência de instrução, quando a quarta testemunha vai e presta o depoimento, aí o juiz percebe, essa pessoa aqui não tem nada a ver com a história, é outra pessoa, é um homônimo ou qualquer outra coisa assim, tá? Então, a ideia aí é para chamar a atenção de vocês. E quanto o seu argumento de estou viajando, vocês têm que acreditar mais no que vocês falam. Quando a luzinha acender aí, pô, vocês estão no meio do curso, né? Vocês já têm conteúdo para raciocinar em cima dessas questões, tá? Quando eu fiz a minha primeira pós, o ministro Marco Aurélio era presidente do Supremo. Ele estava dando uma matéria para a gente lá, e a minha turma, metade da turma era de professores aqui do CEUB. Metade da turma. E aí um aluno fez uma pergunta que a turma inteira riu, caiu na gargalhada. E o ministro estava escrevendo assim, ele virou e falou, quem fez a pergunta? A pessoa ficou até com vergonha. Quando ele falou assim, olha, essa pergunta é muito interessante, você quer saber de uma coisa? Essa semana, eu e uns colegas lá do tribunal, a gente se reuniu para discutir sobre isso. Falou desse jeito. E o tribunal ainda não se posicionou sobre essa questão, pergunta inteligentíssima. Às vezes você não alcança o quanto que a pergunta é profunda. Às vezes a sua visão é um pouco superficial e você não tem ideia do tanto que aquela pergunta pode ser profunda, o quanto que é um questionamento que às vezes ninguém nunca parou para fazer. Então tem que acreditar mesmo, vem a questão, solta, tá? Você está se preparando para isso, né? Então depois na prova vocês me lembram, hein? Meio ponto dele e meio ponto dele. Vamos lá, terão outras aí pelo decorrer do semestre.